Graças a Deus, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre uma verdade perturbadora. Eu tenho certeza que esse vídeo vai fazer você remodelar muitos dos seus conceitos, inclusive os seus pré-conceitos, né? Vamos então dar uma olhada a respeito do nosso adversário. Vou aqui compilar algumas coisas que nós já falamos em outros vídeos, apenas a título de relembrar, tá bom? Para nós construirmos uma boa base, para depois acrescentarmos o conteúdo que é importante para o dia de hoje, para a nossa reflexão. Quem era então o nosso adversário? Ezequiel capítulo 28, verso 14 e 15. Tu eras o querubim ungido. Então, Satanás era um querubim, um anjo ungido. Tinha uma característica especial, ungido. Ungir significa separado, santificado, né? Para cobrir. E te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Então Satanás andava sobre as pedras de fogo, que posteriormente seria um dos seus símbolos, né? Ou, por exemplo, eles se autoproclamam hoje, os adoradores do diabo, como filhos do fogo. Começou daí também. Lembra que ele também vai ganhar 9 pedras, né? E esse número 9 vai nortear toda a doutrina satânica, né? Perfeito era nos teus caminhos. Lembra que perfeito, né? Era no seu desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. A questão sempre vai ser, não é estar em pé, mas é se manter em pé. Essa manutenção da fé, ela é necessária. Às vezes as pessoas perguntam para mim sobre predestinação. Ah, então, uma vez salvo, sempre salvo. Mas eu quero deixar uma coisa, eu acredito que a salvação legítima, verdadeira, né, de coração, você aceitou Jesus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, eu acredito que você não perde essa salvação, que nem o filho pródigo, ele se afastou do pai, ele não perdeu, ele não deixou de ser filho, o pai não deixou de ser pai, mas você perde as bênçãos de estar no caminho certo. O filho pródigo colheu toda uma série de consequências nefastas, né, ruins, pelas escolhas erradas que ele fez. Então, nesse sentido, o próprio Saul, havia uma missão sobre Saul, uma unção sobre a vida de Saul, de reinar sobre Israel para todo sempre. O que isso queria dizer? Que até o final da vida ele ia reinar, mas ao se desviar, ele perdeu a bênção, perdeu a unção, perdeu o poder e perdeu também a vida. Então é necessário uma manutenção, sim, se manter, como Jesus fala em Mateus capítulo 10, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então Satanás se desviou, era o querubim ungido, né? Ele tinha então a mesma patente, Satanás, um querubim, a mesma patente que Deus designou de anjos para tomar conta do caminho que leva à árvore da vida, né? Gênesis 3, 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins no oriente, no jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então Deus estabeleceu anjos da mesma patente de Satanás para proteger a árvore da vida, né? Então lembrando, Satanás era perfeito nos seus caminhos, andava sobre as pedras de fogo e posteriormente esse elemento, o fogo, vai ser um dos seus símbolos, né? Que nós até já falamos, tem até o nosso livro aí chamado Filhos do Fogo. Mas em algum momento entra algo em seu coração. Aqui vai entrar a vigilância, né? Vigiai e orai sem cessar. Então, se Satanás caiu e era um ser inteligentíssimo, se Salomão caiu com toda a sua sabedoria, se Davi caiu, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, quem somos nós para dizer que não vamos cair? Se você deixar de vigiar e deixar de orar, você vai cair. É uma certeza matemática, né? Então o maior desafio é e sempre foi manter-se em pé. Isaías 14, de 12 a 14. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fosse cortado por terra, e tu que debilitavas as nações.
E tu dizias no seu coração, subirei ao céu acima das mais altas estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então a grande pegada aqui de Lúcifer foi inveja. Ele quis ser como Deus, ele desejou ser Deus. Então nós temos que ter muito essa sabedoria, né? Não deixar esse orgulho, essa soberba, né? É o que eu já falei para muitas pessoas, né? Ah, Daniel, eu quero ser escritor, né? Mas se você nunca leu um livro, né? Se você nunca se dedicou a isso, como que você vai escrever? Como você vai transmitir conteúdo se você não tem conteúdo? Então às vezes as pessoas invejam os outros. Ah, eu queria ter o que aquele empresário tem. Mas você estudou para isso? Você trabalhou para isso? Não existe milagre. Essa indústria aí de milagres facilitados para você, que você vai lá e compra o carnê do milagre e vai ser próspero, isso é utopia, isso é engano, isso é canto da sereia. Não existe prosperidade sem trabalho. Então você quer ter o que os outros não têm, você quer ter o que os outros têm, melhor dizer, você tem que fazer o que muitos não fazem. Você vai estudar, você vai trabalhar, você vai orar, você vai se dedicar. Então esse é o segredo, né? Então, era considerado a estrela da alva, né, lançada para a terra. Lucas capítulo 10, verso 17 a 20. E voltaram os 70 com alegria, lembra do envio dos 70 de Jesus, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. E disse-lhe, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Então Satanás saiu da presença de Deus e Jesus foi testemunho ocular. Ele viu Satanás caindo do céu e foi lançado sobre a terra, né? Foi lançado sobre a terra. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esse aqui é uma promessa que Deus está dando para você e para mim, desde que você esteja nos valores dele. Que se você não está em Cristo, Cristo não está em você. E não adianta dizer que você é cristão se você age como o mundo. Não adianta você dizer que você é cristão, que vai na igreja pelo entretenimento, que você vai na igreja em busca da prosperidade, que você vai na igreja em busca da cura. Isso não é cristianismo. Você não está buscando a Deus por amor. Os discípulos que seguiam a Jesus largaram tudo para seguir a ele. Largaram tudo, né? Foram lá, nós vamos te seguir. Eles não estavam lá pelo enterrar porque vamos estar perto de Jesus, porque vai rolar uma comida especial. Aqui vamos estar perto de Jesus, que a gente vai ser próspero. Nós vamos ter cada um de nós o nosso próprio barco, né? Não foi isso. Eles estiveram junto com Jesus por amor e morreram por Jesus por amor, né? Então, aí próprio Jesus diz, mas não vos alegreis, porque vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então, Jesus já disse, não deixe entrar essa glória, essa soberba no seu coração. Ah, o demônio me obedece, que eu falo rola, deita, pula, né? E o demônio obedece. Olha, não caia nesse teatro, não deixe esse orgulho, essa soberba entrar no seu coração. Jesus deixou claro, a grande honra que você tem é que seu nome está no livro da vida. É isso, a glória é dele, né? Então Satanás foi expulso do paraíso, não é? E ele se transformou, o nosso opositor, se transformou no adversário. Né? Mas ele não saiu sozinho, ele levou mais anjos com ele, Apocalipse 12, 4. E sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Então ele não sai sozinho, ele usa do seu poder de persuasão, da sua inteligência, da sua sagacidade e arrastou com ele a terça parte, uma legião. Hoje os demônios que servem a Satanás, um dia foram anjos e serviram a Deus. Veja só como é interessante, eu postei até no meu grupo de ovelhas, é um vídeo que eu não posso pôr aberto na fanpage, né? Mas se você tiver interesse, você escreve para mim, eu mando para você o link especificamente, que é uma pesquisa sobre a maldade humana. Quer dizer, pessoas boas pode se transformar em assassinos cruéis, dependendo da circunstância que eles foram colocados. Isso eu acredito se a pessoa não tem Espírito Santo. Porque se você tem Espírito Santo, o Espírito sobrepuja a carne e você não vai cair nessa cilada, né? Mas é uma questão interessante você estudar a maldade humana. No apócrifo houve uma peleja nos céus, né? Quando Satanás foi expulso, caído, lançado para a terra, arrastou a terça parte dos anjos com ele, que vai se transformar nas suas legiões. Então, se você parar para pensar, hoje os demônios que a gente conhece, Belial, Leviatã, Astarote, Asmodeu, Belzebu, né? Todos esses
foram um dia anjos, né? Foram anjos, mas hoje são servos da maldade, servem ao lado negro, digamos assim, da força, né? Então o apócrifo de Macabeus fala um pouco a respeito dessa batalha e dessa rebelião. O poema também, o livro Paraíso Perdido de John Milton, fala bastante sobre isso também, foi considerado até mesmo um livro herege, mas tem muita coisa interessante, vale como conhecimento, tá? Não como normativa de vida, mas como conhecimento. Segundo a Macabeus 5:2 diz assim, apócrifo, tá? Aconteceu que em toda a cidade, por mais de 40 dias, apareceram correndo pelos ares, cavaleiros vestidos de ouro e armados com lanças, cortes armadas, espadas desembainhadas. Está mostrando aqui um cenário de guerra no céu, que era para ser um local de descanso, um local de refrigério, um local de acolhimento. Virou uma guerra no céu, né? E ainda continua no verso 3, esquadrões alinhados para a batalha, perseguições e choques de um lado e de outro, movimentos de escudos, florestas de lanças, tiros de dardos, armaduras de ouro resplandecentes e couraças de todo gênero, né? Então todas aquelas armas que Paulo fala para nós em Efésios, a couraça da justiça, o escudo da fé, o cinturão da verdade, são elementos que estão remetendo a armas usadas no mundo espiritual também, que depois os demônios ensinaram o homem a confecção e se transformaram em armas de guerra na terra. Satanás promoveu guerras aqui também. A mesma guerra que ele estabelece no céu, ele também trouxe para a terra. Apocalipse também nos conta essa peleja. Apocalipse 12, de 7 a 9. E houve batalha nos céus. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais em seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, Satanás, né? E a antiga serpente, chamada Diabo, né? Uma vez eu ouvi uma pregação dizendo que o diabo, né, não era representado por uma serpente, né, lá no paraíso. O diabo, na verdade, ele era um mamífero e era como se fosse um macaco de 4 metros de altura. Cada ideia, né? Tem gente que acredita que a Terra é chata, gente que acredita que o Sol, quem se move, na verdade, em torno da Terra é o Sol. Tem gente que acredita, por exemplo, que a Terra é quadrada, né? Que a Terra tem, porque disseram que Jesus disse que vai pregar aos 4 cantos da Terra o Evangelho, então é quadrado. Gente, cada coisa, como falta conhecimento. Gente, que esse vídeo abra o seu conhecimento. Há uma verdade perturbadora por trás disso. Eu estou emoldurando, estou dando a base aqui para que você entenda o conteúdo. Então o diabo, chamado Satanás, que engana o mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. O que engana todo mundo. Então ele é especialista na arte de enganar, né, de mentir. Então quem eram essas estrelas? Porque fala as estrelas, arrastou a terça parte das estrelas do céu. Mas será que é estrela aqui são anjos? Vamos entender por que são anjos? Jó capítulo 38, versos 6 e 7. Porque sobre que estão fundadas as suas bases, né? Ou quem lhe assentou a pedra de esquina? Deus então está falando com Jó numa época anterior à criação do homem e confrontando Jó. Onde você estava, Jó? Quando eu fiz todas essas coisas, né? Quando as estrelas da alva juntas cantavam alegremente, todos os filhos de Deus e jubilavam. Então, onde você estava quando as estrelas da alva, os anjos, cantavam? Porque a estrela não canta, né? Então, cantava eram os anjos, né? Então, as estrelas são anjos e Satanás leva o seu exército, né? E interessante pontuar, Satanás, ele tinha tudo no céu, né? Tinha tudo, ele tinha um lar, tinha acolhimento, tinha um pai, e mesmo assim ele escolheu se afastar. A mesma coisa com Adão e Eva. Tinham tudo, tinham o paraíso, não tinham do que reclamar, e mesmo assim escolheram se afastar. Satanás foi expulso do paraíso. Adão e Eva expulsos do paraíso. Eu vou deixar essa mensagem cifrada, tá? Quem tem entendimento vai entender. Então a mensagem vai ter 2 significados aqui. Um, digamos assim, para os leigos que estão no leite, vão absorver o conteúdo, vai fortalecer a sua fé, mas também para aqueles mais maduros na fé, vão entender algo além da letra. Então lembrando aqui, Satanás foi expulso do paraíso. Adão foi expulso do paraíso. Havia ali uma sentença sobre Adão. Dá uma olhada no vídeo chamado A Sentença de Adão. Você vai compreender melhor essa história. Mas qual era a sentença dada a Adão? Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17. E ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim
comerá livremente, pode comer a árvore que você quiser, está no paraíso, né? Come, boca livre aí, Adão. Né? Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia em que dela comeres, qual é a sentença? Certamente morrerás. Então havia uma sentença e uma condenação dada ao homem, uma sentença de morte, caso ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não podia comer. Se ele infringisse essa regra, a condenação dele seria morte. E o que Deus ele faz? Ele vai atrás. Ele vai atrás, né? Ele vai atrás de Adão e ele estabelece todo um plano de redenção para resgatar o homem, porque Deus é amor, né? E o amor de Deus abraça todos nós, recolhe todos nós. Jesus, ele morreu na cruz para que todos fossem salvos, todos tivessem a oportunidade de se reconciliar com o Pai, né? A gente observar, também existem outras coisas. A morte do rei Ezequias. O rei Ezequias tinha uma morte determinada. Deus já tinha dito que ele ia morrer. Ele manda o profeta vir falar com ele. O profeta Isaías vai falar com o rei Ezequias. Está narrado em 2 Reis, no capítulo 20, de 1 a 5. Olha o que acontece. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio e lhe disse: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Então ele está falando em nome de Deus, e ele está dando o que Deus tem para dizer ao rei. Né? Põe ordem na tua casa, porque morrerás e não viverás. Então a sentença de Ezequias era a morte. Ezequias, você vai morrer. Acabou tua vida, põe ordem, fim, acabou a história, né? Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-lhe lembrar de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a palavra do Senhor dizendo, Deus dizendo: volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que te sararei. Deus revogou aqui novamente a sentença dada a Ezequias, porque houve arrependimento, houve mudança de conduta, eu vi as tuas lágrimas, então eu não vou mais te matar. Eu vou te curar, eu vou te dar mais anos de vida, né? Assim foi com Adão também. Eu não vou te matar, homem, que eu fiz. Eu fiz a imagem e semelhança, eu vou te dar mais uma oportunidade, né? O erro faz parte do acerto. Se houver arrependimento, você vai poder voltar ao paraíso. Foi isso que Deus deu para Adão. Lembra que o bandido ao lado da cruz de Cristo, ele era homem, como eu, como você. E o que Jesus disse para ele? Hoje você vai estar comigo no paraíso. Quem proporcionou essa redenção? Jesus, através da cruz do Calvário, né? Jesus ele promove essa redenção, né? A sentença de Nínive. A cidade de Nínive estava condenada à destruição também. E Deus muda, Deus revoga a sentença que ele mesmo estabeleceu para a destruição da cidade de Nínive. Jonas 3:10. E Deus viu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho. Arrependimento é a chave, né? E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria. E não fez. Deus não fez. Ou seja, ele mudou de decisão, mudou de atitude por causa da mudança do povo. Então o seu coração, a mudança do seu coração muda a posição da mão de Deus. De uma mão que pode trazer sentença, castigo, ela pode trazer bênção, acolhimento e abraço, né? Depende de você, depende das suas escolhas, né? Deus está sempre de braços abertos para acolher o arrependido, assim como o filho pródigo foi acolhido pelo seu pai, né? Então, como é que nós vamos entender esse amor de Deus, a extensão do amor de Deus, numa época que o amor tem se esfriado? Se na época de Jesus já estava feio, o amor já estava feio ali, já estava escasso, imagina no final dos tempos, que nós vivemos hoje o final dos tempos, uma época que o amor tem se esfriado, uma época que nós estamos cercados de doutrina de demônios nas nossas igrejas, numa época de iniquidade, de apostasia. A Bíblia diz que ia ter apostasia, está cheio aí, né? Eu vejo aberrações. Olha, o povo esses falsos profetas estão brincando com Deus, porque eles apresentam para o povo lixo, apresentam para o povo uma palavra medíocre, um evangelho pobre, raso, fraco. Eles falam que você quer ouvir, que você vai ser próximo, vai ser
ser curado, vai ter a vitória, mas sem pagar nenhum preço, sem santidade, sem renúncia, sem privações. É um evangelho errado, é um evangelho mentiroso, é um evangelho diabólico, queridos. Abra os seus olhos, olha para Cristo e toma a cruz dele. É a única maneira de você sair dessa matrix. É a única maneira de você sair desse sistema que está cegando as vidas e fazendo as vidas se perderem, né? Então é uma vontade, nós temos que ver aqui falsos profetas que ensinam falsas doutrinas, né? Então é uma época de grande apostasia. Agora, fica aqui uma reflexão para você. Hoje nós sabemos que o universo tem algo chamado matéria escura e também há algo chamado energia escura. Os astrofísicos não sabem exatamente o que é isso. Eles sabem que existe, porque existe um grande campo gravitacional em torno dessa massa escura. Então, pela teoria do Big Bang, do universo em expansão, diria o seguinte: mas você chutou uma bola, a tendência é que essa bola vá indo até que ela desacelere e chegue à velocidade zero, não é isso? Então a teoria do universo em expansão, desencadeada supostamente pelo Big Bang, diz o seguinte: houve uma explosão e o universo ele vai se expandindo, não é isso? Só que gradualmente ele deveria perder a sua força e ia começar a desacelerar. Só que não está acontecendo, o universo está em expansão acelerada. Alguma coisa está dando impulso a toda a matéria do universo. E os cientistas não sabem o que é. Eles inferem matéria escura, energia escura, eles inferem várias teorias, mas ninguém sabe exatamente o que é isso, né? Então, pelos cálculos, né, eles sabem que essa matéria escura existe, são cálculos matemáticos que comprovam, né? Muita coisa hoje que você olha para o céu, olha para o universo, você enxerga muito pouco, você enxerga apenas 10% do verdadeiro universo, que é um grande espaço, há um grande espaço vazio entre as estrelas, né? Só na nossa galáxia, Via Láctea, mais de 100 milhões de estrelas, 100 bilhões, milhões ou bilhões, perdão, eu não sei de cabeça aqui, mas é uma quantidade enorme, acho que são 100 bilhões de estrelas só na nossa galáxia, e existem bilhões de galáxias, e existem até teorias de universos paralelos, os multiversos, né? Então tem tanta informação em que a gente não sabe, tem tanta coisa que nós desconhecemos ainda, e aí você vai chegar a dizer: puxa vida, mas por que Deus os colocou aqui? O Stephen Hawking chegou a afirmar que na nossa galáxia, Stephen Hawking, aquele cientista que está tetraplégico, né? Ele chegou a... Aliás, vale a pena ver o filme dele, viu? A Teoria de Tudo, filme cabeça inteligente, fica uma dica aí. Ele chegou a afirmar, né, que na nossa galáxia, na Via Láctea, não tem vida. Nós somos o único planeta com vida na Via Láctea, segundo a perspectiva, a ótica de Stephen Hawking, que ele disse: senão a gente teria escutado eles. Hoje nós temos equipamentos para escuta de ondas eletromagnéticas, de ondas de rádio, e a gente não escutou nada. Então, por inferência, na nossa galáxia não tem, talvez em outras galáxias. São equações matemáticas, são possibilidades matemáticas, né? Mas do que é formado o universo? Existem 5 elementos que são muito importantes no universo, né? Que é o hidrogênio, o hélio, o oxigênio, o nitrogênio e o carbono. 5 elementos, né? Guardou aí? Então, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, carbono e o nitrogênio. Então esses 5 elementos, toda a matéria do universo é formada disso. Você sabia que você e eu somos formados disso também? Nós temos uma grande parte do nosso corpo é água, e a fórmula química da água é H2O, 2 moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio. Nós temos carbono também na nossa composição orgânica. Tudo que tem vida tem carbono, nós produzimos nitrogênio. Então você é parte dessa matéria que existe no universo. Ou seja, Deus te fez para você participante de toda a sua criação. Eu já falei que em última análise nós somos energia das estrelas. O Sol emana a sua energia, joga essa energia na grama, transforma aquela energia em matéria, a grama cresce, o gado come a grama, transforma aquela energia da grama em massa, ele cresce também. Você vai lá, come a carne do gado, come a carne da vaca lá, né? Do boi. E aí você pega, transforma aquela energia em matéria, você cresce. Então, em suma, tudo é oriundo de energia, precisa ter luz para que haja vida. Embora exista vida marítima em grandes profundidades do oceano, que a luz do sol não chega, mas a vida desenvolvida como nós conhecemos, ela precisa realmente da luz, né?
Então, nós somos parte desse universo, fazemos parte desse universo. Então, existem várias teorias de universos paralelos, eu não vou nem entrar nessa questão. Mas aqui entra a verdade perturbadora. Por que você está falando disso, né? Eu quero mostrar a extensão do amor de Deus. A extensão do amor de Deus ela é tão grande que ela faz você participante desse universo. Quando você olha para cima, você sabe que você faz parte dele. Deus não fez esse pontinho aqui da Terra para ser a parte, mas para ser parte de toda a sua criação. Você faz parte da criação de Deus. Você é importante para Deus. Você é composto da mesma matéria que todo o universo é composto. Você é fruto da energia das estrelas também, né? Então Deus te fez parte. Se você tirar a NASA desenvolveu uma técnica de tirar uma foto do universo e perceber os campos gravitacionais, né? Que as cargas eletromagnéticas que se cruzam é igualzinho a nossa rede neuronal, né? Neural do cérebro, igualzinho. Você vê um grande emaranhado, pesquisa lá para você ver, dá uma olhadinha na internet sobre isso, é uma grande rede neural. Então, como se fosse Deus colocou você fazer parte de tudo isso. E como é que nós, tão pequenos, né, diante da imensidão da criação de Deus, podemos compreender a mente de Deus e a extensão do amor de Deus? E aqui vai a verdade perturbadora. Você sabia que nós compartilhamos com os macacos, por exemplo, os chimpanzés, nós compartilhamos 98,7% da sua genética? É verdade. Nós somos parecidos com o chimpanzé, 98,7%, né? E o máximo que um chimpanzé faz, o que é? Ele consegue se comunicar com linguagem de sinais. Isso, uma criança também faz, né? Mas esse pouquinho mais de 1% fez com que nós, homens, homo sapiens, homens que pensam, conseguíssemos desenvolver tantas coisas. Construímos foguetes, satélites, cidades, pisamos na Lua, computadores, celulares. O homem é capaz de compor sinfonias, pintar quadros maravilhosos, tem uma capacidade criativa incrível, né? E tudo isso apenas 1% superior ao macaco. 1%. Esse 1% nos fez tudo isso. Agora imagine que exista um ser, e existe, né, que é, digamos assim, 1% melhor do que você, 1% melhor do que eu. Nós seríamos os macacos, nós seríamos os primatas, nós seríamos os atrasados. 1% na nossa genética faz toda a diferença. Uma pequena desordem no nosso DNA promove uma grande alteração, né? Por isso que nascem pessoas hoje com síndrome de Down, nascem pessoas sem cérebro, ou sem um membro, ou nascem pessoas cegas, ou nascem pessoas surdas. Uma pequena alteração na estrutura do DNA, muito minúscula, às vezes até imperceptível ali, né, quase imperceptível, perdão, né, faz com que grandes mudanças, né? Adão e Eva eram seres perfeitos. Adão não era cego, não era surdo, não lhe faltava um membro, o cérebro estava lá, ele tinha 2 rins, quer dizer, era um ser completo, não é isso? Com a degradação do pecado, isso foi deformando, foi contaminando o nosso DNA. A poluição, eu já falei outro, BPA, leite de soja, agrotóxico e tanta coisa ao nosso redor vai nos contaminando. Essa contaminação altera o nosso DNA e hoje as pessoas nascem às vezes com deformidades, nascem diferentes, nascem com anomalias, coisas diferentes daquilo que a gente considera normal, não é? Então eu acredito que são pessoas que nasçam homossexuais. No meu ponto de vista é muito claro isso. Crianças, 3 anos de idade, já pensa como nasceu assim. Ela não ficou assim. Claro que é um assunto multifatorial, seria pauta para um vídeo inteiro para a gente esgotar esse tema, mas claro, é fruto do meio, né? Às vezes por querer imitar, às vezes é fruto de um trauma, uma grande parte sofreu um trauma na infância e aí acaba tendo um desvio de comportamento sexual, mas existem pessoas que nascem assim, eu não tenho dúvida disso. Então, mas Deus fez macho e fêmea, é o grande discurso dos pastores aí, né? Macho e fêmea Deus fez. Então, ok, então, mas Deus ele colocou, mas Deus não fez o homem cego, Deus não fez a mulher surda, Deus não fez o homem sem braço, e hoje as pessoas nascem assim porque são frutos dessa contaminação do nosso DNA. São anomalias, são coisas diferentes. Agora, por causa disso, Deus não vai amar? Agora, por causa disso, Deus vai desprezar? Quem somos nós para julgar? É muita cara de pau da igreja julgar, apontar o dedo.
né? Porque nós não somos justos e nem somos juízes. Ele é o justo juiz, só ele julga. A missão da igreja é apontar o caminho, é dar a direção, mas não é julgar. É acolher com amor, é abraçar e é respeitar. Essa é a missão da igreja. Ah, porque então, eu escuto às vezes pastores falando isso, gente, eu fico enojado com isso. Falando, então, porque o homossexual vai para o inferno. Mas está escrito lá que o roubador vai para o inferno também. E a maior parte dos pastores que eu conheço são ladrões, tá? São safados, são ladrões, são picaretes, são profissionais da fé. Vai para o inferno. Quer dizer, tá falando do que então? Tá apontando o dedo? Tem 3 apontados para você, né? Aí a Bíblia também diz que os avarentos não herdarão o reino dos céus. Então quando você dá uma oferta de R$5 para o missionário, como eu recebi, mostrei até no Snapchat e recebi uma oferta de 5 centavos na minha conta, né? E ainda, às vezes eu recebo envelope vazio, né, de oferta, mas lá para o falso profeta ele dá R$1.000, ele compra o suco de uva consagrado por R$1.000, isso mostra avareza, porque ele é interesseiro numa coisa e quando ele tem que ofertar por amor, ele dá esmola. Os avarentos não herdarão o reino dos céus. Os maldizentes, o que eu conheço de pastor maldizente, que fala mal de todo mundo, que tem programa de TV só para detonar todo mundo, o maldizente não vai para o céu. Então quem somos nós, na nossa pequenez, né, para poder julgar a imensidão e o poder do amor de Deus que corre atrás do pecador, que resgata o pecador, que revoga suas próprias sentenças por amor a você e por amor a mim, né? Quem somos nós para questionar esse amor de Deus, né? Então, a nossa diferença para o macaco, pouco mais de 1%, geneticamente falando. Imagina então, existisse um ser 1% a mais, melhor do que a gente, mais aprimorado do que a gente. Todos os nossos brilhantes cientistas, Einstein, Planck, Isaac Newton, Rutherford Bohr, Stephen Hawking, todos os nossos grandes nomes da ciência, Mozart, Platão, Planck, todos esses cientistas seriam assim, crianças, né? Einstein mostra a sua equação da teoria da relatividade, esse ser superior, 1% só superior, pegaria, eu vou colar na geladeira, como você colaria o desenho do seu filho na geladeira. Né? É isso, né? Nós seríamos primatas diante de um ser apenas 1% maior que a gente. Lembrando que Satanás teve o poder e a persuasão de enganar a terça parte. Então Satanás é muito mais inteligente do que você e eu, né? E ele enganou. Ele enganou, todos aqueles anjos foram enganados. Então você acha que ele também não pode te enganar e te colocar a mesma soberba no coração e você achar que você pode julgar esse ou pode julgar aquele ou pode determinar uma sentença para cá ou para lá? Não, é Deus que julga. Porque o amor de Deus julga de uma ótica diferente. O amor de Deus tem um olhar diferente para você. Não é um olhar de julgamento, porque quando Jesus ele olha para Pedro, que negou ele 3 vezes, Jesus não olhou dizendo, tá vendo Pedro? Sabia que você ia me negar. O olhar de Jesus foi de ternura, foi de compaixão, foi de bondade. É o que mais falta nos nossos dias. Bondade, amor, compaixão. Olhou para Pedro, Pedro, eu continuo te amando. Eu não vou desistir de você. Esse é o olhar que Jesus dá para você e dá para mim. É um olhar de ternura, de bondade, de compaixão, de misericórdia que se renova cada dia, cada manhã, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas limitações. Ele continua nos amando, ele quer o seu acerto, ele quer te dar uma vida em abundância. Mas como ter uma vida em abundância se eu falo mal de todo mundo? Como ter uma vida em abundância se a minha fé é pequena, se eu não oro, se eu não estudo a palavra, se eu não jejuo? Como ter uma vida em abundância se eu sou um cristão sem Cristo, se eu só procuro a Deus pelo interesse, não procuro pelo amor? Como ter essa paz que transcende o entendimento se eu não conheço ainda o Rei da Paz, o Senhor dos Senhores, né? Então nós temos que rever nossos valores. Um ser 1% acima de você seria capaz de fazer com que olhar para você e para mim como se nós fôssemos primatas, né? E Satanás, o seu poder de persuasão, ele é mais inteligente do que eu. Satanás certamente tem mais de 1% de inteligência do que eu, do que você, né? Porque o homem afastado de Deus, ele perdeu muita coisa, perdeu suas propriedades, sua beleza, sua inteligência, perdeu. Usamos hoje no máximo 10% do cérebro. Agora imagina Adão, usava 100%. Hoje nosso cérebro foi degradado. Agora imagina Satanás que usa 100%. Os anjos que usam 100% do seu potencial. Digamos que esse 100% fosse apenas 1% melhor do que nós. O 100% deles fosse apenas 1% equivalente melhor do que nós. Nós já seríamos primatas aos olhos deles. Você acha que não é fácil o diabo enganar as pessoas? Sem discernimento, querido, você está perdido. Sem vida com Deus, você vai ser enganado por esses falsos profetas. Você vai ser levado para caminhos errantes e não vai desfrutar da paz que transcende entendimento, não vai provar de uma vida em abundância, nunca vai saber o que é ser cristão.
Né? E o amor de Deus continua te perseguindo, ele te segue onde você estiver, ele vai lá no fundo do poço, ele vai lá nos momentos de dificuldade, ele continua batendo a porta do seu coração e dizendo: eu quero entrar, me deixa entrar aí, eu quero fazer parte da sua vida, eu quero transformar a sua história. Né? Deus, ele tem um plano maravilhoso para você, um plano que eu não sei, mas ele sabe, um plano maravilhoso, e para que você possa fazer parte desse plano, só tem que abrir seu coração e dizer: Jesus, entra aqui, muda a minha vida, muda a minha história, muda o meu pensar, muda o meu agir, transforma. Um ser 1% acima de você, ele pode ver coisas que você não vê. Agora imagina, vamos pular um pouco mais, agora imagina um ser 100% superior a você. Disse 1%. 1% já nos fez tanta coisa, né? Tanta coisa. Agora imagina um ser 100% melhor do que você, melhor do que eu. Imagina Deus. Deus certamente é muito superior aos anjos, na sua inteligência, na sua capacidade, não é isso? Então, se o anjo fosse 1% superior a nós já viraríamos macacos, né? Agora imagina Deus 100%, muito superior a nós. Quem somos nós para tentar ousar, entender e compreender o amor de Deus? Se o nosso amor é fraco, se o nosso amor é limitado, se a nossa mente é estreita, se o nosso amor é egoísta, se nós vivemos uma época que o amor se esfriou, que a apostasia aumentou, né? Que a doutrina de demônio está espalhada ao nosso redor e muita gente come lixo nas igrejas, lixo, estou dizendo palavras contaminadas nas próprias igrejas, quem somos nós para julgar? É Deus que julga. E o amor de Deus, ele é perfeito. O amor de Deus, ele acolhe. O amor de Deus, ele transforma. O amor de Deus, ele faz todas as coisas, né? Então não importa o que venha acontecer à sua vida. Importa que você esteja no centro da vontade de Deus. Ali é o lugar seguro. Ali é o lugar seguro, né? Então, você tem que seguir o que Jesus faz. O que Jesus fez? Ele acolhia. Então, eu sou cristão, eu vou acolher. O que Jesus fez? Jesus, ele amava. Então o que eu vou fazer? Eu vou amar. Jesus perdoava, eu vou perdoar. Jesus ajudava, eu vou ajudar. Jesus ouvia, eu vou ouvir. Jesus, ele acolhia as pessoas que eram os párias da sociedade. Ele acolhia. Tem sido uma das missões do Ministério Guerreiros da Luz, recolher os desamparados, né? E acolher esses que receberam as costas da igreja. Muitas pessoas que vêm até nós são ovelhas feridas, ovelhas machucadas, ovelhas feridas pelo próprio sistema, que estão vindo na base, ou que hoje são nossas ovelhas. Elas foram desprezados por esse sistema. Então, esses que foram desprezados, esses nós temos acolhido, porque Jesus fazia assim, né? Então, perdoa como Jesus, ama como Jesus, tenha fé como Jesus nos ensinou a ter fé. Não olha para as circunstâncias, não julgue as pessoas, né? Porque à medida que você julgar, você vai ser julgado também. Essa é a verdade perturbadora. Se existe um ser 100% melhor do que a gente, e se apenas 1% te diferenciou do macaco, né? E se existe um ser que é 100% melhor do que a gente, quem somos nós? Como nós podemos compreender o amor de Deus? Porque o nosso amor, ele passa pelo nosso olhar, e o nosso olhar é contaminado, o nosso corpo é contaminado com orgulho, com vaidade, com soberba. A missão da igreja não é, nem nunca será, trazer julgamento. Quem traz julgamento é ele. A missão da igreja é amar. A missão da igreja é acolher. A missão da igreja é ensinar o caminho estreito, pagar o alto preço, como vocês viram no vídeo anterior, das ovelhas, né? Sobre ovelha, né? Às vezes você acha inadequado, né? Mas Jesus também foi inadequado para o seu tempo. Pague o preço de ser mais do que vencedor, de andar na terra como cidadãos dos céus. Querido, esse é o recado que eu tinha para você hoje, essa reflexão que eu tenho para você hoje, que você ande pela trilha do amor. A trilha do amor não julga, a trilha do amor não condena, a trilha do amor sempre busca a restauração, o resgate. A trilha do amor, ela vai abraçar. Esse amor que te alcança, esse é o amor de Deus que nós não compreendemos, porque o nosso amor é imperfeito. E mesmo com as nossas imperfeições, você jamais, eu tenho certeza, você que é pai, que mãe, você jamais mandaria um filho teu para a escuridão. Você jamais condenaria um filho seu para sempre, né? Você pode até ficar magoado com seu filho e tem até consciência que seu filho deva colher as consequências dos erros dele, né? Mas você como pai, você vai sempre amar. Você como mãe, você vai sempre amar. Você vai sempre querer o melhor, você vai sempre querer o resgate, né? É isso que Deus faz. Deus, ele continua buscando e esse resgate continua acontecendo em todas as vidas, na sua vida, na minha vida, em toda a criação de Deus. Pensa nisso, querido, que Deus te abençoe e te guarde grandemente.